Olá, querido amigo, querida amiga. Estamos dando início hoje à terceira edição do programa Bate-Papo Teológico. Hoje, com a presença do padre Ademir Nunes Farias. Foi meu professor no curso de teologia, foi nosso vigário aqui na Catedral São Dimas. Estou muito feliz em poder conversar com ele sobre um tema fantástico que eu gosto demais, que é a teologia moral. E vamos começar a nossa entrevista de hoje clamando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O padre Ademir Nunes Farias, ele é sacerdote católico em nossa diocese, aqui em São José dos Campos. Ele atuou como vigário paroquial, pároco, assessor diocesano da Comissão para Diálogo Ecumênico e Interreligioso, membro da equipe formadora do Seminário Diocesano, professor de teologia no Instituto Diocesano de Teologia para Cristãos Leigos, professor de teologia moral no Seminário Propedêutico. Atualmente é também professor de teologia moral na Faculdade Católica de São José dos Campos. É graduado em teologia pela Faculdade Deoniana. Possui especialização em ecumenismo e diálogo interreligioso pela FAGE. É mestre e doutor em teologia moral pela Academia Pontifícia Alfonsiana, Pontifícia Universitas Lateranenses, e tem experiência na área de teologia com ênfase em teologia moral. Tudo bem, padre? Padre, o senhor poderia começar esse bate-papo conosco contando um pouco sobre a sua história? Como foi seu chamado à vocação? Como foi o início da sua caminhada na igreja? Em primeiro lugar, a minha saudação a você, Elias, também aos espectadores da Web Rádio TV São Dimas. Saúdo com a paz de nosso Senhor, que realmente a graça de Deus esteja na vida de todos vocês. Bom, vocação não é uma coisa mágica, né? Sim. Vocação inclui um chamado de Deus e uma resposta do ser humano. Né? A vocação ela se torna eficaz e eficiente quando existe uma resposta a esse chamado, que também não é realizado de uma forma mágica. Né? Existem algumas coisas que acontecem na história da vida de uma pessoa que vai permitindo um discernimento do chamado de Deus. Né? Bom, eu desde os 3 anos de idade, né, até mesmo sem saber o que significava, eu dizia que queria ser padre. Né? Numa brincadeira uma vez, o meu pai começou a me perguntar, né, o que você quer ser quando crescer? E aí começou a falar, olha, médico, professor, né? Enfim, uma série de profissões e padre. Não sei porquê, talvez Deus já estava preparando isso ali, eu me engracei por essa palavra e comecei a dizer, vou ser padre, nem sabia o que era, com 3 anos de idade. Né? Então, meu pai, quando estava comigo e chegavam os amigos, os parentes, as pessoas, ele falou assim, quer ver uma coisa? Pergunta para ele o que ele vai ser quando crescer. Quer dizer, todo orgulhoso, né, o pai. E aí as pessoas perguntavam, o que você vai ser quando crescer? E eu, padre. Né? E aquilo na minha cabeça. Né? Com o tempo eu fui compreendendo o que isso quereria dizer. Né? Então, desde pequenininho também, sou acostumado a celebrar missa. Né? Ainda criança, colocava um cobertor nas costas, né? Com a bolacha Maria, ia celebrar a missa para minha irmã. Né? Claro, uma brincadeira, né? E um sacerdote que marcou muito a minha infância,
o padre redentorista, o padre Domingos Sávio, né, que foi reitor do santuário há um tempo atrás, do Santuário Nacional, que sempre nas Semanas Santas ele ajudava ali na minha comunidade, né, no Parque Meia Lua. E muitas vezes, eu bem pequeno ainda, saía com ele para visitar os enfermos da comunidade. E a pregação, a unção daquele homem, né, também me cativaram. E não há dúvida que contribuíram para o desenvolvimento desse desejo, né, e também a capacidade de ir respondendo a Deus. Então, eu acho que esse aí foi um primeiro ponto, né? Desde aos 8 anos eu comecei a ser coroinha lá no Parque Meia Lua, né, na minha comunidade de origem, em Jacareí, né, e assim fui, né, crescendo nesse desejo, fazendo os encontros vocacionais. Passei um tempo fora daqui da diocese, dos 12 até os 20 anos, eu morei em Alagoas, né, na diocese de Palmeira dos Índios, porque o meu pai é dali, minha mãe também, eles são de lá, apesar de já há mais de 60 anos viverem aqui no estado de São Paulo, mas em um determinado momento da história resolveram voltar para a terra deles. E eu, menor de idade, os acompanhei, né? Então, eu entrei no seminário ali, naquela diocese de Palmeira dos Índios, né, aos 18 anos. Fiz a filosofia, mas sempre nutri o desejo de voltar para a minha diocese, para a minha cidade de origem, para a minha terra de origem, onde eu nasci, né? E assim aconteceu. Em 2001, né, fui acolhido aqui por Dom Nelson, na época, né? Dom José Roberto, que era o reitor da teologia, com muito carinho, né, também me acolheu, me apoiou, né? O padre Afonso, né, que era o pároco ali no Parque Meia Lua, que deu um apoio muito forte também no meu retorno aqui para a diocese, né, e na minha acolhida aqui na diocese, né? Me deu um apoio mesmo como um pároco, como um irmão, né? Foi ele que me levou até o seminário no dia que eu fui iniciar a teologia lá em Taubaté. Então, tudo foi fluindo, né? E a resposta é aquela que vai sendo dada a cada dia, né? Como eu disse, não é uma coisa mágica. As coisas vão acontecendo na vida da gente, o chamado vai acontecendo e nós vamos discernindo. Mas a resposta faz parte, né, de todo esse processo vocacional. Uma resposta que foi sendo dada, né, a partir do discernimento em cada etapa da minha formação, na filosofia, na teologia, né, até chegar àquela decisão última, né, de dizer, não, eu quero ser de fato um sacerdote, e eu sinto que Deus me chama para essa missão, né? Não é uma invocação. Ah, eu cismei que agora quero ser padre e a todo custo eu vou ser padre. Não, é um chamado que tem que ser respondido também de acordo com as condições que nós temos de responder. Padre, e o que levou o senhor como sacerdote a sentir esse desejo de buscar esse conhecimento a nível de mestrado e doutorado em teologia moral? Houve alguma motivação para isso? Então, em primeiro lugar, não outra coisa que é importante a gente saber. Também a especialização nos estudos é uma questão de vocação. Olha. Também isso é uma questão de vocação. Nós temos ali, basicamente, o que é o mínimo necessário que se faça bem, que é a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. Esse é o mínimo para que uma pessoa esteja preparada para ser sacerdote. Que faça bem, que aprenda a filosofia e aprenda bem a teologia. Né? Porque, afinal de contas, nós vamos cuidar de almas, de pessoas, levar as pessoas à amizade com Deus. E se nós não tivermos esse mínimo, né, para poder exercer esse ministério, né, fica prejudicado o nosso serviço pastoral também. Sim. Né? Agora, as especializações também é uma questão de vocação. Então, se o indivíduo
não tem aquela vocação para sentar numa cadeira e prestar atenção e estudar e absorver um conteúdo além daquele mínimo que lhe é exigido, não adianta invocar e dizer assim, não, eu tenho que estudar por uma questão de status. É uma questão de vocação. E é uma vocação que a gente nem sempre descobre sozinho. Né? As pessoas vão ajudando a responder, né, a esse chamado também. Então, na verdade, eu desde que estava no seminário já estava sendo preparado para isso, né, de algum modo, através do comentário dos professores, né, um grande homem já falecido, um grande biblista brasileiro, pastor luterano, chamado Milton Schwantes, né, que eu tive a alegria de conviver, de conhecer. Ele insistia, inclusive, com o Dom Moacir, que era o nosso bispo na época, que ele me mandasse estudar teologia bíblica. Olha. Né, porque eu tenho uma aptidão também a essa área bíblica. Né? Mas nós já tínhamos um padre também, na época, estudando Bíblia, e muito preparado, inclusive, nessa área também. Né? Mas os professores sempre incentivaram, sempre incentivando e comentava isso com os formadores. Né? E aí chegou um tempo, eu já estava há 4 anos como pároco lá na Vila Paiva, né, na paróquia São José Operário, e o diretor da Faculdade Católica na época, hoje Dom José Roberto, me chamou e falou assim, Ademir, nós estamos pensando em mandar você estudar, não é, para poder ajudar aqui na nossa faculdade, não é? O que você acha de estudar teologia moral? Aí, claro, pedi um tempo para pensar, porque a teologia moral também era algo que estava no meu horizonte. Eu já tinha lecionado no curso de leigos, não é? E é uma área que eu também gosto, sobretudo da moral fundamental, não é? Que eu gosto de trabalhar. Eu não tive muita dificuldade para absorver essa proposta de estudar teologia moral e não Bíblia, justamente porque também fazia parte do meu cotidiano, né? Das disciplinas que eu gostava. Então, depois de um tempo, consultando alguns padres que também já moraram em Roma, e, né, inclusive alguns disseram, olha, vai porque vai ser um ganho muito grande, em Roma você vai tropeçar em cultura, né? Além de que vai ter uma boa formação, né, e vai poder ajudar aqui a nossa faculdade e a nossa diocese, de modo geral, né, no que diz respeito à formação. Né? Então, não foi uma coisa que eu decidi, que eu escolhi, que eu corri atrás. Eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, né? Porque era um processo natural desde o meu período de formação. Né? E chegou até um pouco cedo, porque eu tinha 4 anos apenas de pároco ali na paróquia São José Operário, e fui para Roma, onde fiquei 3 anos. Padre, relativismo, moral e desafios do testemunho cristão. Olha só, pessoal, Padre Ademir lançou esse livro, né, que trouxe toda essa inspiração para esse bate-papo teológico. Padre, o que levou o senhor a desenvolver essa literatura, essa obra? Essa obra está disponível para venda? Onde que a gente encontra essa literatura para nós comprarmos, né? Para o pessoal que tem interesse no tema poder estar adquirindo essa literatura. Bem, esse texto você pode encontrar na loja da Amazon, não é? Tanto o livro físico, que você pode pedir, como também a versão Kindle, né? Ali você pode encontrar para comprar diretamente ali. Né? Se comprar comigo vai ser mais barato. É para cá, né, que eu tenho que falar. Se comprar comigo vai ser mais barato, né? Por quê? Porque é uma obra que é produzida, impressa conforme a demanda, não é?
E hoje a impressão dela não acontece no Brasil. Né? Infelizmente a Amazon aqui no Brasil ainda não faz a impressão dos livros. Então, quem comprar o livro nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, enfim, na Europa ou no Japão, lá na Amazon eles vão imprimir e vão mandar para a pessoa. No nosso caso, é preciso que venha dos Estados Unidos, que é a loja mais próxima que faz a impressão. Né? Por isso se paga um valor alto, inclusive de frete. Por isso, não a versão Kindle, que é bem mais em conta lá, mas o livro impresso na loja da Amazon está num preço, na minha opinião, um pouco alto, até por causa de toda essa logística, né? Né? Então, até que a loja do Brasil também comece a fazer a impressão, né? Mas eu tenho alguns exemplares, né? E eu consigo comprar, pedir com o preço que é dado ao autor, né? E aí mesmo pagando frete e tudo, a gente consegue num preço mais acessível, né? Sem nenhuma margem de ganho. Né? A minha intenção é divulgar, né? Fazer com que chegue à mão das pessoas, que possam ler, possam se instruir, né? Com relação a esse tema. Né? Padre, e como é que a pessoa faz para chegar no senhor para adquirir esse livro? Então, uma proposta, né? Eu ainda não tinha feito nenhum tipo de divulgação, essa é a primeira divulgação mais direta, né? Uma proposta poderia ser através desse canal, talvez, diretamente com você, as pessoas que se interessarem. Esse livro custa hoje, na minha mão, R$30, né? Mas pode ir lá procurar no site da Amazon pelo título ou digita lá Ademir Nunes Farias, que vai aparecer lá também, né? Se quiser pedir por lá, né? Mas de repente entrando em contato aqui, dando o nome e tal, aí a gente pode mandar uma forma das pessoas, né, também poderem pagar, né, e receber o seu exemplar. Ok, padre. Ricardo, a gente tem condição de viabilizar um canal para que a pessoa faça contato conosco para poder fazer o pedido. Eu coloco na edição, eu coloco o WhatsApp aqui da rádio. Legal. Então eu não preciso falar nada agora. Não precisa, eu coloco depois na edição. Tá ok. Padre, essa literatura é uma literatura... Eu fiz uma leitura assim, dinâmica do livro. Eu achei fantástico, assim, conheço o seu trabalho. E eu tive assim, a clara sensação de que é uma obra com uma linguagem simples. É uma literatura para o povo mesmo. É isso mesmo, padre? Essa obra, ela é fruto da minha pesquisa de mestrado, né, da minha dissertação de mestrado. Então, na minha dissertação do mestrado, eu explorei os documentos das conferências latino-americanas, conferências gerais do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, sobretudo a Conferência de Aparecida, que era bastante recente ali em 2012, não é? Quando eu confeccionei, 2013, quando foi confeccionada a pesquisa. Não é? E então é baseado na minha dissertação de mestrado. Agora, é claro, eu procurei colocar todo esse conteúdo de uma forma bem coloquial, não é? Que as pessoas tenham acesso, o cientista tem acesso, mas também a pessoa simples, que sabe ler, possa compreender, não é? Ainda com a riqueza das notas de rodapé e explicações de rodapé que a gente encontra aqui, né, que ajuda a compreender algumas coisas, né, da história, enfim. Né? Então, eu procurei. Aliás, na minha tese de doutoral, que também hoje está numa editora aí para ser avaliada, só que com esse tempo de pandemia, né, acabou brecando tudo, uma das coisas que tanto o meu orientador como os meus censores disseram foi o seguinte: você está escrevendo ciência de uma forma que todos compreendam.
Não é? Então, eu tenho sempre essa preocupação. Que bom. Não é? De não buscar, assim, expressões tão longe da compreensão das pessoas. A menos quando isso é necessário. Que existem termos que são muito técnicos que você precisa colocar ali, ainda que dê uma explicação depois. Padre, e o senhor poderia falar para nós, porque o nosso público não necessariamente está voltado para a teologia como nós estamos envolvidos, né? Então, para que elas possam entender um pouco sobre essa questão do relativismo moral, que eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho para nós, né? Já entrando na literatura propriamente falando, o senhor poderia falar também um pouco sobre a opção fundamental, para que a pessoa possa fazer a correlação exata sobre uma coisa, entender bem assim, daquilo que a gente está falando? Uhum. A opção fundamental na teologia moral, a opção fundamental é justamente a realização da autoliberdade, ou a autorrealização da liberdade, a gente podia dizer assim, né? A opção fundamental é aquilo que me faz escolher, fazer uso da minha liberdade para escolher. Não é? A opção fundamental é me colocar contra ou a favor da salvação, por exemplo. É ter essa condição de fazer essa escolha. Não é? Contra ou a favor de Deus. Contra ou a favor do reino. Não é? A opção fundamental é uma decisão consciente, voluntária e livre diante de uma situação. Essa é a opção fundamental. Né? Quer dizer, é a força que é colocada na vontade, num desejo tão profundo que não pode ser mudado. Porque já se enraizou o desejo, a decisão. Não é? Então, por exemplo, é uma questão de opção fundamental o ser salvo. Claro, é a graça de Deus que realiza a salvação, mas a resposta humana à salvação é uma questão de opção fundamental. A opção fundamental ela está fundada no ato moral, que é um ato, como eu já disse, consciente, voluntário e livre. Na atitude ética, ali está fundada a opção fundamental, né? Que ela vai ser fundada ali, na verdade. Né? Então, quando a gente fala de opção fundamental para o mal, é um endurecimento tão profundo no mal que a pessoa não consegue fazer o bem. Porque ela já está endurecida no mal. E ela vai renovando essa opção pelo mal. É uma opção fundamental. Da mesma forma, a opção pelo bem. Né? Isso não significa que, enquanto há vida, essa opção não possa mudar. Claro que pode. Ela é fundamental enquanto está durando ali. Por exemplo, uma pessoa que está endurecida no mal, ela pode, pela graça de Deus e também pelo seu esforço pessoal, que se une à graça de Deus, que sempre se adianta ao nosso esforço pessoal, né? A pessoa pode se refazer, né? Se reinventar. É isso que é a conversão. Nós somos capazes de fazer de novo o caminho e fazer diferente o caminho, não é? Então, isso é a liberdade humana também. Né? A liberdade humana ela não é fatídica no sentido e determinista, não. A liberdade humana ela é dinâmica. Não é? O ser humano sempre vai ter condições de fazer novas escolhas. Porém,
quando o ser humano vai se endurecendo em suas escolhas, cada vez fica mais difícil de voltar atrás e de recomeçar. Quanto mais o ser humano vai se aprofundando nas suas opções, ou vai fazendo a opção fundamental por um caminho, mais enraizado naquele caminho ele fica e vai ficando mais difícil fazer o caminho inverso. Né? Então, a opção fundamental é essa decisão que se toma em favor do bem ou do mal, da justiça ou da injustiça, de Deus ou do diabo. Né? Então, é isso basicamente que significa. Muitas pessoas, assim, foi fácil de entender isso na faculdade, né? Entendem essa questão da justiça de uma maneira relativista. Né? Já entrando na nossa literatura, o senhor poderia falar sobre essa questão do relativismo moral? Porque, assim, há essa coisa assim, eu não roubo, eu não mato, eu não... Mas, assim, a pessoa ela está completamente fora do caminho. Uhum. Ela não consegue perceber isso. E, assim, eu entendi o que o senhor disse, né? Assim, é importante, pessoal, entender isso de uma forma bem clara. Quanto mais a gente caminha numa opção fundamental equivocada, a conversão ela vai se tornando cada vez mais difícil, mais desafiadora. Correto, padre? Sim, sim. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre o relativismo moral nesse aspecto? Uhum. A Conferência de Aparecida, ela fala, aliás, ela deixa bem claro que nós vivemos numa mudança de época. Esse é o termo que a conferência utiliza, né, lá no documento de Aparecida. Vivemos uma mudança de época. E nessa mudança de época, desponta fortemente o relativismo. O relativismo em todos os aspectos, relativismo religioso, relativismo moral, né? Entre outros relativismos. Né? Por exemplo, o relativismo religioso é muito comum hoje também, quando você ouve, Deus é um só, religião é tudo a mesma coisa, o que importa é crer em Deus. Claro, o que importa é crer em Deus, esse é o primeiro passo, mas não é tudo a mesma coisa. Não vem me dizer que cristianismo e islamismo é a mesma coisa. Não vem me dizer que a doutrina da Igreja Católica e da Igreja Protestante ou da Igreja Pentecostal é a mesma coisa. Não é. Quando eu coloco tudo na mesma situação, eu me torno relativista. Ou alguns ainda dizem assim, o que importa é crer em Deus. Não preciso de igreja, não preciso de comunidade. Eu tenho muita fé com Nossa Senhora Aparecida, mas não preciso ir na igreja. Também é uma forma de relativismo. Como se pudesse separar essas duas coisas, a fé que nós temos em Cristo, a devoção que nós temos aos santos, da vida da comunidade. Né? E com a moral não é diferente. Com a moral se faz sentir ainda mais pesado esse clima de relativismo, porque com a moral se começa a negar a existência de verdades absolutas, não é? E também de, digamos assim, de costumes que sejam próprios, não é? Por exemplo, quando eu digo que o amor é relativo, não é? Quando eu digo que o amor é relativo, significa que eu estou admitindo qualquer tipo de amor como sendo válido. Qualquer forma de, entre aspas, amor como sendo válido. Não é? E não é assim. Não é? Nós temos orientações que são objetivas e verdades que são absolutas, e nós não podemos negar isso. O relativismo moral nega isso. Né? Nega isso. Então, por exemplo, quando eu falo da salvação, aqui mais uma questão religiosa, quando eu falo a salvação é por Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo a não ser em Jesus Cristo. Isso é uma verdade absoluta. Não é relativo.
Ah, mas e o muçulmano que vai ser salvo não vai ser por Jesus Cristo? Claro que vai. Mesmo que lá na religião dele, se ele não fez opção formal por Cristo, mas é uma pessoa que vive a caridade, é uma pessoa que vive o amor, é uma pessoa que realmente anda segundo a vontade de Deus, ainda que por falta de conhecimento, por negligência, enfim, não fez uma opção formal, ainda assim será Cristo a salvá-lo. Não é uma questão relativa. Não é relativo. E com a moral não é diferente. Né? Então, existem normas que são objetivas e que servem para todo ser humano. Alguém pode dizer assim, não, essa regra serve somente para os cristãos. Esse comportamento é apenas para os cristãos. Tudo bem, existem disciplinas que são para nós. Isso sim, que eu não posso impor ao outro. Mas existem verdades e orientações que são objetivas e que não podem ser relativizadas. A vida, por exemplo, a defesa da vida, né? Como é que eu posso falar, por exemplo, do aborto a partir de um ponto de vista que não seja o da defesa da vida? O de defender a vida desde da sua concepção até o seu fim natural. Quer dizer, a proteção da vida, a defesa da vida, não é relativa. Não é de acordo com o ponto de vista. Existe uma norma que é objetiva e uma verdade que é absoluta. Que a vida humana tem que ser preservada. A vida de um modo geral, mas a vida humana de modo particular. Deve ser cuidada. Não é? Então, inclusive a minha preocupação em fazer isso chegar até as pessoas é justamente fazer com que as pessoas compreendam isso. A moral cristã, esse código, não é? Ético, que nós chamamos de moral cristã, ela tem uma palavra a dizer a todo o gênero humano. E aponta, segundo a fé da igreja, o ensinamento da igreja, normas que são objetivas, não são subjetivas, que cada um interpreta do jeito que quer, não. Então, todos os temas morais que nós trabalhamos na igreja, não é cada teólogo ou cada padre que vai interpretar do seu jeito, não. Se faz assim, erra. Erra, não é fiel àquilo que é proposto pelo ensinamento da igreja e pela própria moral da igreja. Não é cada um que faz a sua própria interpretação do código ético. Ah, para esse eu vou abrir uma exceção, para aquele outro eu vou abrir uma outra exceção. Não. Não. Com isso, padre, a gente já está assim, entrando na questão que eu iria fazer em seguida, que faz referência exatamente à questão que a gente chama de questão pastoral, né? Nós escutamos lá na faculdade católica muitas vezes em várias questões levantadas durante as aulas, assim, alguns padres responderiam assim, olha, isso é uma questão pastoral, isso é uma questão pastoral. Então, a gente consegue perceber que é exatamente essa conduta de tentar ajeitar, ajustar as coisas dentro de uma condição que ele entende que seja aceitável para aquela realidade que ele está vivendo, mas ele está ferindo toda a norma que a própria doutrina da igreja ela nos chama a viver, né? Uma coisa que é importante, pessoal, a gente tem muito em mente é que nós estamos falando aqui de conversão, de vida em Jesus Cristo, é viver no Evangelho. A proposta nossa como batizado é exatamente aderir à doutrina, é a gente abraçar esse caminho espontaneamente. Nós demos o nosso sim quando fomos batizados, estamos dentro desse contexto. Então, assim, não existe um relativismo que possa nos distanciar dessa realidade. Ou é isso, ou não é isso, correto, padre? Principalmente quando a gente fala em moral, em teologia moral, é importante a gente ter presente uma coisa. A teologia moral não é uma ciência
como é que diz, como a matemática, uma ciência Exata. exata. Sim. Não é uma ciência exata. Não é? Quando a gente fala em moral, nós estamos falando de pessoas, de comportamento, de relacionamentos. Não é? Então, é claro, não existe dúvida que cada pessoa deve ser avaliada, né, na sua personalidade, nas suas necessidades. Né? De repente, o peso ético de uma ação de uma pessoa vai ser diferente do peso ético da outra. Da outra, com certeza. A culpa de uma pode ser diferente da culpa da outra diante de um erro moral, de uma falha moral ou de um pecado, né? Porque vai depender muito do grau de conhecimento, vontade, né, desejo, né, e liberdade também que aquela pessoa tem para realizar aquele ato. Então, tudo deve ser avaliado individualmente, né? Por isso que o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, traz essa ideia de uma moral personalista. Então, isso, sim. Não é? Então, agora, o que eu não posso é deixar de dizer o que é preciso dizer e de orientar da maneira que eu preciso orientar, segundo a doutrina da igreja, só para agradar alguns. Não é? Então, eu não posso, por exemplo, abrir algumas exceções que eu, como padre, não tenho direito, só para agradar as pessoas. Não é? Por exemplo, se a doutrina da minha igreja diz que para participar do banquete eucarístico é preciso que haja também uma comunhão visível, eu não posso chegar e dizer, olha, você é um casal em segunda união, então você pode participar da Eucaristia, porque eu vejo que vocês são tão santinhos, vocês são mais santinhos do que eu. Pode ser verdade. Nós sabemos que existem casais em segunda união que são, de fato, pessoas que procuram viver a santidade naquela condição, né? Mas isso não me dá o direito, como sacerdote, de dizer, entre na fila da comunhão, porque eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito, porque existe uma norma, uma regra que é objetiva e que, na verdade, ao agir assim, eu não estou fazendo bem para aquele casal. E quantos casais em segunda união que a gente vê que tem um amor à Eucaristia, né? E sabem que por causa da sua condição não vão poder se aproximar do banquete, mas dobram os joelhos diante de Jesus Eucarístico, fazem a experiência do ressuscitado e de algum modo são tocados por ele. Então eu não tenho esse direito. Ou de chegar no Dia das Mães, por exemplo, e dizer assim, olha, hoje você vai receber um presente. Não importa se você não é casada na igreja ou se você é segunda união, não importa a condição que você tenha. Se você é mãe, hoje você vai subir aqui e vai comungar. Isso é ser relativista. Entendeu? Isso é ser relativista e esse direito eu não tenho, mesmo como sacerdote. Né? Eu não tenho esse direito. Então, às vezes a pessoa usa esse termo, dizer, não, é uma questão pastoral, para tentar justificar um erro que está sendo cometido. Às vezes a pessoa não tem coragem de chegar e conversar francamente, com amor de pai, de pastor, de professor, sei lá, com aquela pessoa e dizer assim, olha, a sua condição é essa. Né? Então, por causa disso, mas ao mesmo tempo dizer para a pessoa, olha, mas não é isso que significa que você está longe de Deus. Sim. Né? Não é isso que significa que você é menos amado por Deus. Quer dizer, às vezes se perde a oportunidade de fazer com que a pessoa faça uma verdadeira reflexão sobre determinado tema quando eu faço vista grossa e não ensino, e não oriento. Né? Então, é esse tipo de coisa. Então, o relativismo moral é justamente isso. Não, tanto faz como tanto fez. O que importa é que você está bem aqui, não tem problema se você der uma saidinha ali, né? E mesmo a interpretação de algumas coisas. Né? Tem até um cantor aí que fala, consideramos, como que é? Quando fala do amor, esqueci, consideramos válida toda forma de amor e tal, né?
justa toda forma de amor. Sim. Não, não é assim. O cristão não pode considerar justa e válida toda forma de amor, conforme o mundo apresenta aí. Não podemos ser relativistas, não. Você está gostando da nossa entrevista? Então, olha só. Nós vamos sortear um livro do Padre Ademir. Então, no final desse momento que nós estamos vivendo, ao final da entrevista, será realizado um sorteio que será feito via chat. Então, continue acompanhando conosco a entrevista para você poder participar dessa oportunidade, ok? Padre, já chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor, né, com relação à questão do agir, né, tendo como modelo a vida de Cristo. Sei que é algo complexo, mas é algo necessário, né? Qual a maior dificuldade o senhor, como estudioso, entende que a humanidade vive para aceitar isso, para testemunhar Jesus no agir? Qual a maior dificuldade que o senhor percebe que nós, seres humanos, temos de aderir a esse projeto? A teoria é sempre mais fácil do que a prática, né? São Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele dá essa dica para nós. Tende em vós os mesmos sentimentos que teve nosso Senhor Jesus Cristo. Está explicado ali. O Padre Zezinho resume isso numa canção bastante popular e muito bonita, dizendo como é que nós temos os mesmos sentimentos de Cristo. O Padre Zezinho diz, é preciso amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como ele sorria. Na prática, é isso que nós temos que viver. E aí poderíamos ainda acrescentar perdoar como ele perdoava, ser misericordioso como ele é misericordioso, né? E assim por diante, todas as características. A vida cristã é uma verdadeira imitação, segmento de Cristo. Imitá-lo, fazer aquilo que ele fez, segui-lo na sua vida e também no seu destino, a cruz, por exemplo, se for necessário, também enfrentar a cruz. Agora, isso é exigente, é claro que é exigente. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas têm buscado o caminho mais fácil. Enquanto existia um exagero, quem sabe lá na Idade Média, não é? Com aquela visão dualista, né, que separava o corpo da alma, não é? Alguns santos, inclusive, tinham essa noção de que é preciso fazer sofrer o corpo para salvar a alma, e essa radicalidade, claro, a partir de uma concepção teológica também equivocada, que foi sendo clareada com o tempo, né? Hoje as pessoas não querem saber de dificuldades, não é? Então, sempre procuram o caminho mais fácil. Por isso que tem em cada esquina uma porta de igreja, uma placa de igreja, que oferece gosto para todos. Então, você vai encontrar em cada esquina aquela comunidade, digamos assim, que o indivíduo pode se adaptar para todos os gostos. Para ser um cristão realmente autêntico, tem exigência, porque o evangelho é exigente. Não é? Tem renúncia, porque o evangelho exige renúncia. Jesus nunca disse assim, ó, quem quer vir atrás de mim, abandona a sua cruz e venha correndo. Não. Ele diz, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Então, o evangelho é exigente. Muitos não querem saber de exigência. Querem igreja light. Querem, de repente, um culto ou uma missa que seja um espetáculo. Não é? Que seja um espetáculo, que seja uma coisa mágica, que vai enchê-la de emoção naquele momento, mas não querem aprofundar na vida de fé, que é a exigência do Evangelho. No Evangelho de sábado passado, o Jesus vai fazer justamente essa comparação dos fariseus
né, ou doutores da lei, que vão até o cofre e jogam grandes quantias, e aquela mulher com 2 moedinhas, aquela viúva com 2 moedinhas, Jesus diz, qual que é a oferta que agrada mais a Deus? Né? Não é o do oba-oba, não é? Que vestem vestes vistosas, não é? Para serem vistos e louvados pelo povo, não é? Para causar emoção nas pessoas, mas é a simplicidade. A simplicidade que exige que a minha ação exterior seja uma continuação da minha ação interior. Que a minha prática seja um resultado da minha vida interior. Isso é exigente, mas é possível a todos. E é isso que nos leva à salvação. Com isso eu não quero negar que muitas vezes a emoção ajuda. Não é a gente absorver algum conteúdo, mas não basta. Quem vive só de emoção, ainda que seja nos nossos cultos, permanece vazia. Sai eufórica, quem sabe, de uma missa, de um culto, de um momento de oração, mas vai permanecer vazia. Se não houve transformação que leva a fazer o bem, que leva a reconhecer Jesus na figura do irmão, no rosto do irmão, a ver o rosto transfigurado de Cristo no irmão, mas ver também o irmão com o rosto desfigurado de Cristo, no seu sofrimento e na sua necessidade. Então é exigente. E muitos não querem o que é exigente. Até na vida pastoral, na comunidade, não é? Enquanto está ali naquilo, digamos assim, naquela vida light, mas quando se começa a exigir, se começa a tirar o corpo fora, muitos, né? Muitos outros não. Começa a tirar o corpo fora porque tem exigência. O evangelho é exigente, sempre foi. Jesus foi exigente, não é? Aqueles que não queriam compromisso com a exigência de Cristo foram saindo. Lembra quando Jesus, ele, no discurso do pão da vida, ele chega e diz, a minha carne é comida de verdade, o meu sangue é bebida de verdade. Muitos disseram, essa palavra dele é muito dura. E foram saindo. E aí Jesus diz para os apóstolos, vocês não querem ir embora também? Podem ir. Vocês não querem ir? E aí Pedro diz, Senhor, nós vamos a quem? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e confessamos que tu és o Filho de Deus. Né? Então, é exigente. Né? Aqueles que não querem um evangelho que seja exigente, então não estão dispostos a seguir o verdadeiro evangelho. Padre, muito obrigado. E você, meu irmão, você, minha irmã, quer ganhar esse livro? Então, entra lá no chat e o primeiro que responder a seguinte questão: qual o nome do sumo pontífice que assistiu à conferência de Aparecida? Se você responder e acertar, você pode vir retirar essa literatura aqui na nossa secretaria da igreja. Ok? O primeiro que responder, né? Primeiro que responder, Isso. tá? Então você responde, você pode colocar o seu contato, inclusive colocar o seu telefone celular, seu nome todo, tá? Seu endereço de e-mail e assim, a gente vai deixar aqui na secretaria da igreja para você retirar no seu nome, ok? Possivelmente também, se você puder, você vai colocar o seu contato, né, de celular, a gente entra em contato para pegar seu número de identidade para a pessoa poder identificar você quando você vier retirar, ok? Então, a pergunta é, qual o nome do sumo pontífice que assistiu à conferência de Aparecida? Ok? E, padre, o senhor poderia fechar esse momento para nós? Uhum. O senhor poderia encerrar essa nossa entrevista, por favor? Claro. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, sobre nossas famílias, ela que está ressuscitada junto do seu Filho Jesus e que não cessa de levar até Jesus as nossas preces, os nossos pedidos como uma verdadeira
mestra, professora e intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.